Bom dia, alunos do sexto ano A. Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais nossas duas aulinhas de Tirando o hoje. fato que eu tive que acordar cedo, professora, eu Ó, tô bem. ótimo, então vamos anotar a pauta no nosso caderno. Hoje é dia 23 de junho, ok? Então vamos lá. 23 de junho, terça-feira, a pauta será grau do adjetivo, páginas 15 e 16 do CA e 36 a 39 da apostila. E tarefa, páginas 8 a 13 de produção de texto. Ok? Anotando, por favor. Felipe, já anotou a pauta, Felipe? Guilherme Ude, já anotou a pauta? Ótimo. Tiago, já anotou a pauta? Não. Tá anotando, por favor. Anotou, Tiago? Então vamos. Jonathan, anotou a pauta? Matheus Moraes, a pauta da aula de hoje. Galceran, Matheus. Ok? Todos copiaram? Professora, teve tarefa? A última aula foi atividade avaliativa.
Então, vamos lá. Dando sequência, peguem, por favor, o CA de vocês. Abram na página 15. Página 15 do CA. Todos abriram? Ótimo, então vamos lá. Hoje nós veremos o grau do adjetivo. Quem se recorda o que são adjetivos? Quem pode falar para a professora o que são adjetivos? Qualidades. Qualidades. São as qualidades, a qualidade, os adjetivos são qualidade ao substantivo. Isso, então, o adjetivo são as qualidades, são as características, né, atribuídas aos seres, tá bem? Então, agora nós temos ali algumas classificações dos adjetivos. Os nossos adjetivos, eles possuem o grau normal que nós falamos, tá bem? E nós temos algumas outras classificações. Se vocês observarem ali, neste quadrinho, dê uma olhadinha apenas nele, para vocês visualizarem se vocês conhecem algumas dessas classificações. Professora, conheceu ou já ouvi falar? Não, que você reconheceu, que você... Eu conheço. Ótimo. Então, vejam só. Muitas vezes gente nós já ouvimos estudou as isso. palavras, né? E, poxa, será que aquela pessoa está falando corretamente? Será que ela está... Nunca ouvi falar. Mas aí, por isso que nós temos essas classificações, tá? Por exemplo, se você ouvir uma palavra assim, nossa, aquela família é paupérrima. O que é paupérrima, professora? Aí nós vamos lá no grau do adjetivo e achamos que aquela família é muito pobre, tá? Então, por isso que nós utilizamos o grau do adjetivo. Agora a professora explicará cada um desses itens a vocês, ok? Então vamos lá acompanhando na página 15 da nossa apostila. Vejam só. Nós temos ali os adjetivos podem, além de caracterizar os substantivos, exprimir a intensidade desta característica. Então, por isso que a professora citou o exemplo do paupérrimo, tá? Então, intensificou a característica de algum ser. Vejam só, nós temos ali o grau do adjetivo normal. Quando eu digo normal, é aquele que nós temos de costume falar, né? O museu é belo. Eu quero que vocês observem aí que tudo que nós estivermos falando será referente ao adjetivo belo, tá bem? Tudo que nós formos falar é do adjetivo belo.
Então, primeiro exemplo, o museu é belo. Depois nós temos o comparativo. O grau do adjetivo comparativo, ele é dividido em 3 classes. A primeira, o grau do adjetivo comparativo de superioridade. Quando é superioridade, é porque é superior a alguma coisa, né? Olha lá, o museu é mais belo do que a igreja. Vocês estão observando que fez a comparação entre o museu e a igreja e falou que o museu ele é mais belo do que a igreja. Então, isso é classificado como comparativo de superioridade. Ok? Depois nós temos o comparativo de igualdade. O museu é tão belo quanto ou como a igreja. Então, observem aqui que ele utilizou a igualdade. Então, tão belo quanto a igreja. Tão belo como a igreja. Então, a beleza é de igualdade, tá bem? Depois nós temos o comparativo de inferioridade. Inferioridade é menor, é menos. Então, o museu é menos belo do que a igreja. Então, vocês observem que na superioridade ele usou mais. E na inferioridade ele usou menos, tá? Alguma pergunta referente ao grau comparativo? Não? Então vamos lá. Na sequência, nós temos o superlativo. Grau do adjetivo superlativo. O superlativo ele é dividido em 2, o relativo e o absoluto. Tanto o relativo quanto o absoluto, eles também são divididos em 2. Vejam só, superlativo, relativo de superioridade. O museu é o mais belo da cidade. Ele fez aqui a comparação com algum outro elemento? Não. É diferente daqui quando ele fez a comparação entre o museu e a igreja. Aqui ele só falou que o museu é o mais belo da cidade. Portanto, eu tenho superlativo relativo de superioridade. Tá bem? Agora o relativo de inferioridade. Também usou menos. Vejam só, o museu é o menos belo da cidade. Ele fez a comparação entre algum outro elemento da cidade? Não. Então, ele é superlativo, ok? Depois nós temos o superlativo absoluto. Superlativo absoluto dividido em analítico e sintético. O analítico, o museu é muito belo. O sintético, o museu é belíssimo. Então, vejam só aqui. Lembram lá do exemplo que a professora iniciou a aula falando do paupérrimo? Aquela família é muito pobre. Aquela família é paupérrima. Então, você observa que muito belo, quando é analítico, e quando é sintético, belíssimo. Ok? Vocês reconhecem alguma outra palavra que seja superlativo, absoluto, sintético? Não? Rapidíssimo. Oi? Rapidíssimo. Rapidíssimo. Rapidíssimo.
Qual mais? Lindíssima. Lindíssima. Baixíssima. Baixíssima. Tristíssima. Né? Altíssima. Boníssima. Boníssima? Altíssima. Boníssima vem de muito boa, tá? Muito esperto, como que seria? Pertíssimo. Espertíssimo. E se eu falar também, deixa eu ver aqui uma outra palavra. Como se fosse perto. Pertíssimo. Pertíssimo, muito perto, né? Muito triste, como seria? Tristíssimo. Tristíssimo. Muito fácil. Facíssimo. Facílima. Facinho. Facílima. E muito inteligente. Inteligentíssimo. Inteligentíssimo. Muito bem. Então, nada muito assim, nossa, não sei o que é isso. Nós sabemos, utilizamos, mas não sabíamos que tinham essas classificações. Não é isso? É, né, Nicole? Então, vamos lá? Eu já usei essas palavras, mas eu achava que não existiam essas palavras. Agora já sabe. Né? Agora precisam falar o português muito lindo. Né? Que já estão tendo estes conhecimentos. Agora já pode começar a falar um pouquinho mais bonito. Não é? Então, vamos lá? No primeiro exercício, complete as frases colocando o adjetivo no grau indicado nos parênteses. Então, vejam só. Nós temos ali, entre o parênteses, já solicitando o que ele quer, né? Por exemplo, na primeira. Acharam? Sim. Kelvin é estudioso Haroldo, né? Kelvin é tão estudioso quanto Haroldo. Então, olha só, comparativo de igualdade. Se eu tenho ainda dúvidas, eu posso ir lá até a minha tabelinha e achar qual é o comparativo de igualdade. Tão quanto como. Então, como que ficará esta oração? Kelvin é tão estudioso quanto Haroldo. Quanto ou como Haroldo, né? Eu posso usar os dois. Agora, o próximo. Kelvin é mais inteligente. Só um pouquinho. Mais inteligente. Só um pouquinho. Kelvin é inteligente Haroldo. Comparativo de superioridade. Vou até a minha tabela e vejo comparativo de superioridade. Eu uso mais e do que. Como ficará? Kelvin é mais inteligente do que Haroldo. Isso. A gente tinha falado. Que bom, mas vamos esperar a explicação da professora. Tá bem? Aí no terceiro caso, nós temos matemática é difícil, língua portuguesa. Comparativo de inferioridade. Vamos até a tabelinha e achamos comparativo de inferioridade. O que eu uso? O menos do que. Menos e do que. Isso. Matemática é menos difícil do que português. Eu acho não, eu acho que é o contrário. Acho Então, a nossa frase ficará: matemática é menos difícil do que língua portuguesa.
Eu acho que é o contrário, professora. É, que bom. Verdade. Eu não. Ótimo, terminaram? Sim. Oi. Que página que tá? Nós estamos na página 15 do CA. Pro, pode fazer a 2 a 16? Obrigada. Agora nós faremos o exercício 16. Desculpe, a página 16, exercício 2. Vamos lá? Isso. Isso. Ele tá mordendo meu pé. Daqui. Ele tá mordendo meu pé. Melissa, fecha o áudio. Então vamos lá. Indique o grau dos adjetivos das frases a seguir. A. Era uma lagartixa espertíssima. Qual é o adjetivo desta oração? Espertíssima? Espertíssima. Qual é a classificação? Qual é o grau deste adjetivo? Nós voltamos lá na explicação e olhamos. Superlativo sintético? Aí nós temos que colocar superlativo, absoluto, Absoluto. sintético. Sintético. Tá? Eu tenho que colocar nessas 3 classificações. Eu preciso colocar a palavra antes? Não, sublinha ela na frase. Tá? Tá. Agora, Guilherme Yude, na letra B. Minha mãe é a pessoa mais boba de todas. Qual é o adjetivo que eu tenho aí, Guilherme Yude? Professora, você tá me escutando? Aí eu estou. Tá bom. É porque eu troquei de fone e eu não sabia. Eu vou... mais... Qual é o adjetivo? Qual é a qualidade da Boba. boba, né, Guilherme Yude? Então, vejam só. Eu tenho ali boba, mais boba de todas. Ele usou mais. Qual é a classificação deste adjetivo? Pode falar? Só um pouquinho. Comparativo de superioridade. A professora pediu para o Guilherme Yude. Vai, Comparativo, Guilherme. superioridade. Superlativo. Superlativo, relativo, superioridade. Isso, então, superlativo relativo de superioridade. Ok? Professora, ficou com o mesmo? Professora, não é comparativo de superioridade? Superlativo relativo de superioridade. Por que que ele é superlativo relativo? Superlativo porque ele não fez comparação com outro ser. Ele só falou que a mãe é a mais boba de todas. Ele não Irmã. falou que a mãe é mais boba que minha tia, minha mãe é mais boba do que a vizinha. Não. Ele fez a comparação com outro ser. Por isso que não é de comparação. Tá? Felipe Galan. Na letra C. Mendeleev é o menos bobinho da turma.
Qual é o adjetivo desta oração, Felipe? Bobinho. Bobinho. Gente, eu pedi o Felipe Galã. Qual é, Felipe Galã? Bobinho. Bobinho. Muito bem. Então, agora eu identifiquei o adjetivo. Veja o que está antes. Menos bobinho da turma. Quando ele utilizou menos bobinho, qual é a classificação deste adjetivo? Superlativo de inferioridade. Felipe Galã, por favor. Superlativo de inferioridade. Então, como que ficou? Superlativo de inferioridade. Tá, mas ainda faltou alguma coisa. Superlativo, ele é relativo ou ele é absoluto? Ele é Você fez, Matheus Moraes, esse? Fez, Matheus? Não tá saindo som, pro. Ah, tá. Então, Tiago, como que ficou a letra C? Mudei de página sem querer. Superlativo de inferioridade. Tá, mas aí eu perguntei se é absoluto ou relativo? Relativo? Relativo, então tem que colocar superlativo relativo de inferioridade. Ok? Matheus Galceran. A letra D. Telúria está triste. Qual é o adjetivo, Matheus? É que eu não tô achando vocês, professora. Oi? Não tô achando vocês, eu já procurei na página inteira, agora eu vou começar A a procurar professora aqui. disse que era a página 16 do CA, conforme a 16. pauta. 16 aqui. Emanuela, o exercício, a letra D. Telúria está triste. Qual é o adjetivo que você achou? Triste, muito bem. E qual é a classificação desse grau do adjetivo? Normal. Normal, muito bem. Agora, João Pedro, a letra E. O dia de hoje está tão ensolarado quanto o dia de ontem. Qual é o adjetivo? ensolarado. João Pedro, Oi, eu tô aqui. qual é o adjetivo? Ensolarado. Ensolarado. Veja só, o dia de hoje está tão ensolarado quanto o dia de ontem. Qual é o grau desse adjetivo? Comparativo de igualdade. Comparativo de igualdade. Muito bem. Vamos lá. Número 3. Complete as frases com comparativos de superioridade. Já está falando, olha. Comparativos de superioridade
dos adjetivos entre parênteses. Então, vamos olhar lá. Comparativo de superioridade mais do que. Tá certo? Então, olha lá. A lagartixa é que uma formiga. Grande. Como ficou, Renan? O comparativo de superioridade, quando ele usou grande. A lagartixa é que uma formiga. A lagartixa é o que de uma formiga? Quando é comparativo de superioridade? Você fez, Nicole? Maior. Você fez, Nicole? Eu tô pensando igual o Carlos, eu coloquei a lagartixa é maior do que a formiga. Isso, maior. Porque comparativo de superioridade, grande. Tá? Então, ele fez a comparação entre a lagartixa e a formiga. Chagas. Maria Clara Chagas, a letra B. A lagartixa é que um jacaré. Pequena. Menor. Muito bem. A lagartixa é menor que um jacaré. Se a conexão cair, não precisa colocar mensagens lá que a professora envia um novo link, ok?